porque, só pra tu ver, lá tem uma K-47 bem na bandeira do país, cara. Uma K-47 manchada. Por que eles fizeram isso? Eu não sei por que meteram a K-47 nessa bandeira, meu. E tem uma enxada e uma bíblia. É, mano. É, Moçambique aí, ó. Massa, né? Os caras Isso gostam... aqui não é Bíblia. Bandeira de Moçambique. Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Fosso Põe Nundalino. Para quem não me conhece, cara, faz quanto tempo que a gente não vê nada sobre língua portuguesa? Nós, assim que falamos a língua portuguesa, devemos sempre manter as informações, entendeu? Por exemplo, você sabe quantos países falam o português? Sabes quantos países falam português? No mundo, isso aqui é um vídeo cultura. Isso aqui é um vídeo cultura. Países que têm português como língua oficial, 2 são na Europa. 2 na Europa? Será que está falando galego? O galego não chega a ser português, também não chega a ser espanhol, não chega a ser italiano. O galego é uma língua que faz com essas 3 línguas que eu mencionei, entendeu? Mas ele é muito mais parecido com o português do que o espanhol, porque ele é pronimê. É uma surra, é uma porrada de informação. Inscreva no canal. Ative-se na notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. O link original do vídeo que a gente arrasta aqui na descrição. Vamos lá ver essas informações para a gente poder ter cultura. Muitos querem a oportunidade de mudar de país ou fazer intercâmbio. Mas, além dos possíveis gastos e da adaptação cultural, na maioria dos casos é preciso saber o idioma do país. Então, uma boa saída é você se mudar do Brasil, só que você ir para algum país que fala o mesmo idioma que o seu, o português. Então, meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Elias Timoniak, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar de outros países e territórios no mundo que a língua oficial é o português. Vambora! Vambora! Angola é um país de mais de 30 milhões de habitantes. Cara, já começou com a mãe Angola, entendeu? Cara, Angola é muito foda. Um abraço para todo o people da Angola. Cara, eu amo o meu país. Tem uns safados ali que acabam brincando à toa com o país para não desenvolver, né? Mas, poxa, eu amo o meu país, né? É assim, né? Devemos amar o nosso país, sabes? Eu amo Angola. Inclusive, estou com o projeto de botar aqui a bandeira da CPLP. Só que está muito cara, encontrei lá já no mercadinho, mas está muito cara, mas vou botar aqui a bandeira da CPLP. Vai ficar muito bonito. E está localizado no continente africano. O território angolano sofreu influência dos portugueses desde o século XV. Essa imagem aqui, família, é a imagem mais icônica que tem nas nossas cabeças de como os portugueses retrataram a Gingambandi. A Gingambandi queria se olhar de igual para igual, então mandou um dos seus empregados, na verdade empregado não, um dos seus escravos, para poder se sentar, para olhar de igual para igual. Por quê? Porque na cultura dos portugueses não, na cultura dos angolanos, antigamente, era muito comum os líderes sentarem-se no chão para poderem conversar. Mas eles eram inferiorizados, entendeu? Não é uma cultura assim que eles criaram do nada. Foi posta como símbolo de inferioridade pelos portugueses. Então, já na vez da rainha Zingambandi reinar como a rainha da Mutamba, ela falou, parceiro, você está maluco? Eu não vou sentar no chão para conversar contigo. Você está sentado na cadeira de madeira, eu vou sentar no chão. Senta aqui. Zingambandi é foda, mano. Zingambandi é sinistra. Portugueses desde o século XV, tendo sido uma de suas colônias. A independência do território angolano de Portugal veio em 1975 apenas. E o português virou um idioma oficial do país. Mas português não é a única língua da Angola. Lá existem outras línguas, como o quimbundo. E, meu amigo, você conhece a capoeira? A capoeira, conhecida no Brasil, veio dos escravizados capturados na Angola. Eles desenvolveram a prática como método de defesa contra os senhores violentos. Mas, como eles precisavam disfarçar os treinos, eles deram aparência de música e dança recreativa para que ninguém desconfiasse. Um dia desse, eu estava andando lá em Londres. Cara, alguém dá uma cidadania angolana para esse gajo? Caramba! No último vídeo que a gente viu, onde mencionaram a capoeira ao vídeo da Bahia, acabaram não dando crédito. Vocês me recomendaram o vídeo que dão crédito da capoeira para Angola. Muito obrigado, parceiros. Muito obrigado. Vocês são meus. É isso aí, rapaz. Mas, como todo mundo sabe, a capoeira sofreu muitas alterações. Também ouvi lá, por intermédio de vocês, dizendo que existe uma capoeira
Angola, entendeu? Existe uma capoeira específica que é Angola, que ainda tem aquelas características antigas, né? Se pratica lá também no Brasil. Mas capoeira que se é espalhada no mundo é uma mixigenação de ideias brasileiras e angolanas que hoje em dia está ali zarpando. Eu conheci um angolano, cara. O português dele é bem parecido com o português de Portugal. Eu conheço dos memes, cara. Os memes da Angola são muito bons, cara. Olha, um salve aí pros inscritos da Angola. Cabo Salve. Sou inscrito desse canal. Verde. Cabo Verde tem apenas 550 mil habitantes e é um país localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico próximo à costa africana. O território foi inicialmente explorado pelos portugueses que acabaram colonizando a ilha e só foi se tornar independente de Portugal também em 1975, bem tarde. O idioma oficial de Cabo Verde é o português, mas também são faladas outras línguas, como o crioulo cabo-verdiano, francês e o inglês. Na época da colonização portuguesa, o país atraiu vários viajantes e piratas. E uma das visitas mais famosas foi em 1832, quando Cabo Verde recebeu ninguém menos do que Charles Darwin, enquanto ele fazia sua expedição histórica no Beagle. E Charles Darwin, para quem não conhece, é um dos maiores cientistas da história mundial. O descobridor da teoria da evolução, né, cara? É, esse cara aí a gente conhece ele na quarta série, esse cara aí. Agora, Cabo Verde, eu nunca conheci ninguém de Cabo Verde. Eu também não, mas eu conheci um cara que foi lá. Quem? Aquele teu inscrito lá que andou contigo Florianópolis inteira, pô. Ah, salve aí pro Pé Imundo, é nóis! Moçambique! Cara, Cabo Verde é muito top. O ruim de Cabo Verde talvez seja porque é uma ilha e tem lá alguns safados também. Mas Cabo Verde é top. Lembrando que Cabo Verde está 1000 anos-luz de outros países africanos em questão de desenvolvimento político. Moçambique é um país de 30 milhões de habitantes e é o segundo maior país com mais falantes da língua portuguesa, só perdendo aí pro Brasil, que tem o quê? O segundo país com maior falante de língua portuguesa é Angola, não Moçambique, família. Entendeu? É Angola. Talvez eles fizeram uma confusão. Vamos ver se é de que ano esse vídeo aí. Esse vídeo é de 2021. Não. Fizeram confusão. Isso desde 2015, 2016. Angola já era sempre o segundo maior falante de língua portuguesa. Entendeu? É Angola. Vamos só tirar tema, né? Vamos lá. Segundo o Google, em 2023, Angola tinha uma população estimativamente de 36 milhões, né? Agora vamos lá, Moçambique. Moçambique tem uma população de 33, entendeu? Então, existe uma disparidade já de população. Estamos a falar que isso aqui é uma estimativa, entendeu? Mas é mesmo isso, Angola sempre teve maior população do que Moçambique. Então, sim, estamos a atualizar aqui esses dados. 210 milhões de habitantes. Localizado também no continente africano, Moçambique foi descoberto por Vasco da Gama em 1498 e foi anexado ao Império Português em 1505. E a independência de Moçambique também foi em 1975. Caraca, o que aconteceu nesse ano, né, cara? Portugal aí perdeu altas ações na Bolsa de Valores, né? O que aconteceu nesse ano? Nesse ano, cara, aconteceu que a fragilidade de Portugal já estava muito evidente. Por quê? Um ano antes, teve lá a Revolução dos Escravos. Então, essa Revolução dos Escravos acabou mostrando uma fraqueza que Portugal tinha, que as colônias não viam. Uma vez que as lutas armadas já estavam acontecendo naquelas regiões, era muito mais plausível para Portugal entregar a independência, muito mal elaborada, para poderem cuidar do seu quintal. Resumidamente é isso, mas existem outros aparatos que podem te fazer entender melhor isso. Mas todo tipo de explicação vai te fazer chegar nesse mesmo ponto. Tinham que organizar o quintal deles, então tinham que largar tudo. Por isso que as ex-colônias portuguesas são as mais fugidas organizacionalmente. Entendeu? Não existe organização, faculdades boas, não tem. Bom, Fora Brasil. Moçambique é um lugar extremamente lindo. Lá tem várias praias paradisíacas de águas bem cristalinas. Mas, meu amigo, Moçambique é um lugar que você tem que ter muito cuidado, porque só pra tu ver, lá tem uma K-47 bem na bandeira do país, cara. Uma K-47 manchada. Por que eles fizeram isso? Eu não sei por que meteram a K-47 nessa bandeira, meu. E tem uma enxada e uma bíblia. É, mano. É, Moçambique aí, ó. Massa, né? Os caras gostam Isso aqui não é Bíblia. Bandeira de Moçambique. Detalhes da bandeira. Fundo verde representa a vegetação e as riquezas do solo.
Faixa preta simboliza os continentes africanos. Triângulo vermelho representa a luta pela independência e a defesa da pátria. Faixa amarela simboliza as riquezas do subsolo. Fimbriações brancas representam a paz e a justiça da luta. Estrela vermelha simboliza a solidariedade entre os povos. Arma K-47 com baioneta representa a luta armada e a defesa da pátria. Por que não meteram só um punho, em vez de meter a K-47? Mas vamos lá. O livro recorda a educação para um país melhor. Só recorda mesmo, né? Porque lá a educação está fodida. Enxada representa a agricultura. Bueno. Cara, esse livro eu pensava que era não é Bíblia esse livro. Eu pensava que era a Constituição, mas pronto, tá bueno. De capinar, dar tiro e ler a Bíblia, beleza. É bem americano, né? Americano que gosta dessas paradas, né? Portugal! Portugal conta com mais de 10 milhões de habitantes, sendo 150 mil deles brasileiros. Nossa, tem muito brasileiro em Portugal, né? É porque Portugal, igual tem lá no Vida Infinita, lá eu já morei em Portugal. Lá é muito fácil para conseguir documento. Vai pra Portugal, você vai morar na Europa e vai conseguir documento. Vai passar muita humilhação, mas é tranquilo. Exatamente. Vai passar muitas adversidades da vida aí, mas é lições da vida. Portugal é um país localizado aí no continente europeu. E seu território foi ocupado por vários povos, como celtas, galaicos e lusitanos. E Portugal, como vocês sabem, foi responsável pela colonização de vários países, como o Brasil. A língua oficial de Portugal é o português e foi adotada em 1290. E a população de Portugal, assim como... Caramba, é muito tempo, 1290. Muito tempo. No Brasil, é apaixonada por futebol, apaixonada 1290? Portugal é um país velho pra caramba, afinal, é? cervejinha, eles gostam do clima bom, de ir pra praia. Portugal é bem parecido com o Brasil, só que lá eles falam que o português do Brasil chama brasileiro, não português. Eles são bem em cima. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno localizado no continente africano. O país é uma ilha que foi descoberta pelos portugueses no ano de 1470 e se tornou colônia de Portugal ao longo do século XVI. E a independência de São Tomé e Príncipe também ocorreu no ano de 1975. Cara, que eu tô muito intrigado com o que teve nesse ano, né, cara? Pois é, tudo isso. Já expliquei, mano. Todas as colônias portuguesas que estavam aqui na África tiveram a sua independência em 1975, 1974. O primeiro país foi Guiné. Esse ano, cara. Tudo esse ano de 1975. Será que foi o ano que Cristiano Ronaldo nasceu? Porque só os impostos dele já paga tudo que esses países pagam, né? A língua oficial de São Tomé e Príncipe também é português e cerca de 98% das pessoas falam essa língua. A ilha foi descoberta por João Não gostou do que ele falou não, rapaz. Mas tá suave. Santarém, no dia de São Tomé, por isso que tem o nome aí de São Tomé. E Príncipe foi uma homenagem ao príncipe de Portugal, para quem foram pagos impostos sobre a produção de açúcar na ilha. Em 1975 eu sei o que aconteceu agora. O quê? Aconteceu uma revolução em Portugal, mano. Teve uma tentativa de golpe militar. Caraca! Foi um ano maluco lá, por isso que deve ter liberado a galera. Eu tô ligado. É isso mesmo. Que teve uma história em Portugal aí, não lembro agora também. Eu estou ligado que teve uma história muito doida em Portugal. Sei lá. Com certeza teve, tem várias. Timor-Leste. Timor-Leste é um país no continente asiático, também colonizado pelos portugueses aí por volta do século XVI, e que era conhecido aí pelo nome Timor Português. E o país também se tornou independente de Portugal em 1975, e português é uma das línguas oficiais, junto com a língua Tetum. Mas essas duas línguas não são as únicas. Tem mais aí de 31 línguas no país, e é um país de 2 milhões de habitantes. Quantas línguas deve ter no Brasil, então, né? A gente fala que é só português, mas deve ter altas línguas no Brasil, né? Aqui tem muita língua indígena, né? Deve ter mais de 100, né? Deixa eu ver aqui. Militar. Caraca, olha aí, ó. Estima-se que Militar. Antes da chegada dos portugueses no Brasil, haviam entre 600 e 1000 línguas faladas no Brasil. Agora, hoje em dia, existem aí 154 línguas faladas no Brasil. Olha que legal. A gente acha que é só português aí, ó. E Tupi-Guarani, nada. Uma curiosidade sobre o Timor-Leste é que o animal sagrado deles é o crocodilo. Lá na Ásia eles têm vários animais sagrados, né? Tem a vaca também, lá na Índia, que é sagrada. Tem o dragão. Tem o dragão, é verdade. Canguru. Olha, o Timor-Leste é do lado da Indonésia, mano. E
fala português. Caraca, quem diria, né? Olha lá, e colado na Austrália. Colado na Austrália, do lado da Indonésia. Deve ter umas praias muito bonitas lá em Timor-Leste, hein? Eu já vou marcar minha viagem pra lá. É, um lugarzinho que ninguém vai, cara. Ó, vou fazer um lua de mel. Casei, vou lua de mel pra Timor-Leste. Ninguém vai saber onde é que fica essa parada, mano. Pô, deve ser massa você viajar pra uns países que ninguém vai, né? Exato, exato. Eu conheci um cara que ele foi pra Guiana Francesa. Olha aí, Guiana Francesa. O que ele veio lá em Guiana Francesa? Nada, ele só foi lá pra dizer que foi, cara. Mas isso é bom também. É, exato. Quantas pessoas você conhece que foram no Timor-Leste? É, Nenhuma. aí, ó. Se você for lá, você vai tirar onda. Você pode falar que lá tem deserto. É, você tira umas fotos muito doidas, né? Fala que é lá no Timor-Leste. Aí a galera vai te dar credibilidade, porque você foi pra lá e tu pode falar que sim. O cara não pode falar que não é lá, entendeu? Tu pode falar o que tu quiser, que lá tem uma pirâmide. É, a pessoa vai perguntar, caraca, onde é que é isso aí? Timor-Leste. Ué, mas eu nunca vi isso aí no Google. É porque tu nunca foi no Timor-Leste. Tu sabe onde é que fica? Eu vi, entendeu? Guiné Equatorial. Guiné Equatorial conta com 1 milhão de habitantes e foi uma colônia portuguesa entre os anos de 1474 e 1778. E depois ela foi uma colônia espanhola entre 1778 e 1968. E em 2007, o presidente da Guiné Equatorial anunciou a decisão de tornar o português a terceira língua oficial do país, depois do espanhol e francês. Então eles lá falam várias línguas latinas. Caraca, tu imagina um aluno do ensino médio, mano, em 2007. Esse cara aí, o presidente da Guiné Equatorial, ele obrigou, não sei se obrigou, é a palavra certa para falar, né? Mas ele fez muito esforço para conseguir entrar na CPLP. Por quê? Por muitos motivos, como por exemplo aí alguns privilégios que líderes que fazem parte do bloco acabam tendo, como também fazer parte de um núcleo onde países importantes acabam estando. Quem foram os monitores desse todo o reboliço para eles entrarem? Brasil, Angola, Moçambique, todos eles queriam, entendeu? Todos eles. Pelo que eu me lembro, acho que Portugal estava contra, mas também foi empurrado para que ele possa entrar. Para que ele pode aceitar, para que ele aceite. Cara, mas estou me enrolar bastante, que afinal tem que cortar cabelo. Será que é o cabelo? É isso aí. Descobrindo que ele vai ter que aprender português também. É verdade, cara. Imagina, ó, você vai ter que ficar 2 horas a mais na escola agora pra aprender português. É, vamos ter que tirar a natação e colocar E lá quase ninguém fala português. português, né? Nossa, mano, é verdade, cara. 10 minutos a menos no recreio. Aí ele vai tipo, eu quero aprender português pelo YouTube. Vai lá, abre lá e, putz, Felipe Neto. Só tem Felipe Neto. Macau. Macau é uma das regiões administrativas especiais da China desde 20 de dezembro de 1999. A outra região administrativa é nada mais nada menos do que Hong Kong. Mas antes dessa data, Macau foi administrada e colonizada por Portugal durante mais de 400 anos. E o português foi introduzido em Macau quando os comerciantes portugueses estabeleceram um assentamento permanente em 1537. Apesar disso, a língua nunca foi amplamente falada na região, mas devido ao aumento das relações comerciais, acabou virando a língua oficial. Macau tem apenas 650 mil habitantes e fica bem próximo de Hong Kong e Shenzhen. E lá é uma espécie de Las Vegas do Oriente. Pô, que legal, cara, falar português na China, né, mano? Por essa eu não esperava, na China, É. mano, uma Las Vegas da China. Uma Las Vegas da China, falando português e apostando lá, jogando poker. Chega lá em Macau, os caras, é truco! 3, 6, 12, tá ligado? Goa! E não é Goiás, hein? Goa tem um pouco mais de 6 milhões de habitantes e foi colônia portuguesa até 1960. Goa. O português é principalmente falado pelas populações idosas e educadas do país, mas não é uma língua oficial. A língua oficial de Goa é Konkani, só que o português virou uma língua aí quase que oficial. Pô, os caras escolheram logo o português, mano. Não dá pra entender, né? Exato, tá vendo aí, ó? É, lá em Goa. Aí o cara vai entrar na Netflix, vai ter o quê? Vai ter Fábio Porchat pra ele assistir. Só que pelo menos vai ter esse canal aqui pro cara assistir, né? Ó, agora teve outra parada aí que não tá nessa lista, mano.
mas não é oficial também, só que eu já fui nesse país, é Luxemburgo. Luxemburgo é um país extremamente pequeno aqui da Europa. Eu fui lá de bicicletinha e me virei só no português, mano. Eu cheguei lá em Luxemburgo, não sabia nem que língua os caras falavam, mano. Só que eu cheguei lá, altas placas em português, a galera lá, a maior galera falando em português. Aí eu me virei falando em português, mano. Eu falei, caraca, me dei bem, mano. Eu nem sabia qual a língua que era desse país aqui, tá ligado? Tu chegou pra arrumar a bike, aí o cara falou, ô, você me dá um cafezinho e eu arrumo ela aí pra você. Exato, mano. Paga uma cervejinha da tarde aí, tá bom, pô. Bom, agora o nosso último país aí é o Brasil. Cara, Luxemburgo me surpreendeu. Goa também me surpreendeu. O resto eu já sabia, mas Goa... capaz. O Brasil, como nós todos sabemos, português é a língua oficial. E é o maior país que fala português no mundo, com aí um pouco mais de 210 milhões de habitantes. E também é o país que tem esse canal aqui, de que todos esses países aí, eles conseguem assistir esse canal aqui e entenderem porque aqui a gente fala português, meu amigo. Então aí, ó, esse canal aqui tá reconhecido aí internacionalmente. E se você for no país aí, do nada o teu presidente falar que amanhã tu vai ter que falar português, você já pode começar a assistir esse canal aqui e se inscrever e dar like. Então, até amanhã, rapaz, até mais! O vídeo foi incrível, Eu não sabia sobre Goa e Luxemburgo. Tipo assim, Luxemburgo no centro da Europa falam português. Tá bom. Incrível, né? Incrível. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já está longo demais. Inscreva no canal, atenção, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas, porque é muito importante. E é isso aí, nos vemos na próxima. Fui!